Olá! Vamos para a relação entre vértices, arestas e faces, tá? A partir do polígono da base, o que significa polígono mesmo? Vários ângulos. Eu uso polígono quando eu quero falar sobre figuras geométricas planas, que só tem duas dimensões. Podemos determinar a quantidade de vértices, faces e arestas do poliedro. O que é poliedro? Vários lados, que é o nome usado para figuras geométricas espaciais, que têm três dimensões. Essas relações são diferentes em relação às pirâmides e aos prismas. Relembrando, pirâmide, eu só tenho uma face plana e todas as faces laterais são triângulos. E no prisma eu tenho duas faces idênticas e paralelas e todas as suas faces laterais são quadrangulares, ok? Então aqui nós temos uma pirâmide de base triangular. Eu tenho o polígono da base, triângulo. O poliedro é esse aqui. Número de faces, eu tenho 4, ó. 1, 2, 3 e a base, que é 4. Arestas, vamos contar as retinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vértices, 1, 2, 3, 4, certo? Isso vale para todos, ó. Aqui no prisma triangular, eu tenho o prisma. Qual é a base do polígono? Qual é o polígono da base? Um triângulo, certo? 3 lados. Quantas faces eu tenho nesse prisma? Ó, só de lateral, 1, 2, 3 lá atrás. 4, 5. Qual é o total de arestas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? E o número de vértices, que é a bolinha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Tudo bem? A partir disso, a gente tem um padrão e que a gente pode colocar umas formulinhas. Então, nas pirâmides é diferente dos prismas. Então, eu estou vendo uma pirâmide agora. Então, ó, o número de faces da pirâmide é igual à quantidade de lados do polígono mais um. Então, ó, número de faces é igual à quantidade de lados do polígono da base. Então, lados da base mais um. O número de arestas é igual ao dobro da quantidade de lados do polígono da base. Então, ó, o número de arestas, que é a retinha, é igual ao dobro, tudo que é dobro é 2 vezes alguma coisa. Então, 2 vezes o lado da base, certo? Na matemática, quando eu tenho númerozinhos ou letrinhas grudadinhas assim, significa multiplicação, tá bom? O número de vértices é igual à quantidade de lados do polígono da base mais um. Então, ó, número de vértices é igual ao lado, o número de lados da base mais um, tá bom? Vamos lá testar. Nós temos aqui, ó, naquela mesma tabela do início, nós temos aqui ela melhorada. Então, nós temos, ó, uma pirâmide de base triangular. Então, ó, números de lados da base, 3. Então, o número de vértices é número de lados da base mais um. Olha aqui, ó. Número de lados da base mais um. Então, é 3, que é o número de lados da base, mais um, que dá 4, certo? Aqui eu tenho uma pirâmide de base quadrada. Então, eu tenho 4 lados nessa pirâmide. Número de vértices vai ser número de lados da base, que é 4 mais 1. Então, eu tenho 5 vértices. Numa pirâmide de base pentagonal, eu tenho 5 lados na base. Então, número de vértices, lado da base, mais um. 5 mais 1, 6. Aí eu tenho aqui, ó, essa pirâmide aqui. Essa pirâmide tem quantos lados na base? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ela é uma pirâmide com base hexagonal, então eu tenho 6 lados. Tudo bem? Para eu saber a quantidade de vértices, ó, vértices vai ser igual ao número de lados da base mais um. Qual é o número de lados da base? 6. Então, vai ser 6 mais 1. Qual é a quantidade de vértices que eu tenho, então?
7. Certo? Agora vamos para a face. Ó, eu tenho uma pirâmide de base triangular, então eu tenho o número de lados da base igual a 3. O número de faces, ó, é igual ao lado da base mais 1, igualzinho o vértice, ó, igualzinho o vértice. Então, eu vou ter 4 faces, 5 faces na pirâmide quadrangular e 6 faces na pirâmide pentagonal, certo? No caso da pirâmide hexagonal, então o número de faces vai ser igual, ó, 6 mais 1, e eu tenho aqui 7 faces, certo? Vamos ver, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a base 7. Número de vértices: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, o número de arestas. O número de arestas é 2 vezes a quantidade de lados da base. Então, ó, aqui numa pirâmide triangular, 2 vezes 3, 6. Na pirâmide quadrangular, 2 vezes 4, 8. Na pirâmide pentagonal, 2 vezes 5, 10. E na pirâmide hexagonal, que é o que a gente tem, ó, número de arestas vai ser igual a 2 vezes, lembrando que vezes na matemática é esse pontinho, tá? 2 vezes o número de lados da base, que é 6. Então, qual é a quantidade de arestas que eu tenho? 2 vezes 6, 12. Eu tenho 12 arestas, vamos ver? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, certo? Agora, para os prismas. Então, eu estou vendo prisma. O número de faces vai ser igual à quantidade de lados da base mais 2, diferente dos triângulos, ó, das pirâmides, ó, que nas pirâmides é o lado da base mais 1. Nos prismas é o lado da base mais 2. A quantidade de arestas é igual ao triplo da quantidade de lados da base, diferente das pirâmides, ó, que é o dobro da quantidade do lado de bases. Aqui é o triplo, certo? Triplo é 3 vezes qualquer coisa. O número de vértices é igual ao dobro da quantidade de lados do polígono da base, diferente também das pirâmides, que é a mesma coisa que o lado da base mais 1, tá? Aqui é o dobro da quantidade de lados da base, tá bom? Então, por isso que vocês precisam prestar atenção na figura, no poliedro que vocês estão vendo, se é prisma ou se é pirâmide, porque as fórmulas mudam, tá bom? Vamos lá. Nós temos aqui um prisma de base triangular, um prisma de base quadrada e um prisma de base pentagonal. E aqui nós temos um prisma de base 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É um eneágono, então nós temos um prisma de base eneagonal, tá bom? Então vamos um por um. Números da base: 3, 4. Número de lados da base: 3, 4, 5. E no nosso exemplo, 9. Número de vértices, ó. O número de vértices é o dobro do número de lados da base. Então, já vamos colocar aqui, ó. O número de vértices vai ser igual a 2 vezes o número de lados da base, que é 9. Então, aqui eu tenho 18 vértices, ok? 18 bolinhas. Número de faces é o número de lados da base mais 2. Então, aqui, ó, faces vai ser o número de lados da base, que é o 9, mais 2. Então, o número de faces é 9 mais 2, 11. Eu tenho 11 faces, 2 da base e o resto, o retângulo ao redor, que é a área lateral, certo? Número de arestas, eu vou ter, ó, o triplo do número de lados da base.
Então, eu vou ter 3 vezes alguma coisa. Então, ó, a aresta vai ser igual a 3 vezes o número de lados da base, que no nosso caso é 9. Então, 9. Eu vou ter quantas arestas nesse prisma eneagonal? Eu vou ter 27 arestas. Só da base eu tenho 9 mais 9, 18. E o resto é tudo lateral, certo? Difícil? Eu espero que vocês tenham entendido. Façam com calma. Lembra que poliedro que você está trabalhando. Se é prisma, é uma relação. Se é pirâmide, é outra relação, tá? Isso é muito importante, senão vocês vão errar, tá? Beijo, fiquem com a lição.